Fala, gente, tudo bem? Seguindo a série aqui, o Evangelho da Ostentação, né? Segundo vídeo aí, segundo vídeo, falando sobre esse desvio do Evangelho, né? Muitas pessoas estão se desvirtuando completamente daquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo. Se é que ainda estão pregando o Evangelho, em algumas denominações, enfim. Paulo escreve para a igreja da Galácia uma coisa muito interessante. Gálatas, né? Gálatas capítulo 1, versículo 6. Cartas aos Gálatas capítulo 1, versículo 6, a palavra diz assim: Admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anatema. Pois é, eu tenho falado sobre o evangelho da ostentação. Você já deve ter ouvido falar sobre o funk da ostentação aqui no Brasil, né? Com certeza você já ouviu falar sobre isso. Mas aqui o que Paulo está falando à igreja da Galácia, aos Gálatas, é exatamente sobre esse desvio daquilo que é o evangelho de Jesus. E dentro dessa série que eu estou trazendo para você aqui, o Evangelho da Ostentação, fica bastante claro, né, o quanto as pessoas têm se desvirtuado do Evangelho da Salvação. Pois é, agora nós temos o Evangelho da Ostentação. É exatamente isso. E Paulo diz aqui aos Gálatas o seguinte: olha, se eu vos pregar outro evangelho, até mesmo um anjo vos pregar um outro evangelho que não seja o de Cristo, que seja anátema, que seja maldito. E por que eu digo evangelho da ostentação? Por que eu digo evangelho da ostentação? Porque eu dei esse título para essa série de vídeo que eu estou colocando aqui no canal. É porque nós estamos vivendo um tempo onde não importa aquilo que você é, o que importa é aquilo que você tem. E eu não estou aqui de forma nenhuma, de maneira nenhuma, querendo dizer ou insinuando que você não deva ter nada, que você não possa ter um carro bom, uma casa boa, roupas boas. Não, não é nada disso. O que eu estou falando, dizendo nessa série, é que estamos se desviando totalmente daquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo. Aliás, tem lugares, igrejas, que nem pregam mais o Evangelho. Não. Por quê? Porque o foco não é mais a salvação das pessoas. O foco não é mais a salvação. O foco agora é material, não é espiritual. Então, se uma pessoa ela não tiver um relógio bom, portado, se ela não tiver um carro bom, uma casa boa, então ela não é abençoada. Então Deus não está abençoando a vida dessa pessoa. Se ela não tiver uma roupa de grife, de marca e tudo mais, a Deus não está abençoando. E olha, quem prega contra isso é quem realmente não tem nada de bom, materialmente falando. Pois é isso que nós estamos vivendo. Esse evangelho distorcido que Paulo fala aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 6, é um outro evangelho, cheio de ostentação. Um evangelho que não mata a sede, mas mata o coração das pessoas.
É o evangelho que não agrega o reino de Jesus Cristo, mas que traz o reino material, que dá vigor para esse tipo de pregação, que dá vigor para esse tipo de entendimento. Onde se você faz um voto, material, uma certa quantia em dinheiro, você entrega ali na igreja, então você vai receber em troca uma bênção. É o evangelho aonde se barganha com Deus, como se Deus precisasse do teu dinheiro para te abençoar. Lá em Mateus 6, a palavra diz o seguinte, que não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, porque Deus, Ele sabe. Filipenses 4:6, Deus Ele sabe, né? Nós devemos pedir, porém Deus sabe de tudo que nós necessitamos. E o que me preocupa é exatamente isso, é o evangelho da ostentação. Eu tenho que ostentar a santidade, que eu não tenho. Eu tenho que ostentar um carro que eu não tenho, uma casa que eu não tenho. Eu tenho que me comprometer com um voto que eu não posso cumprir, porque eu preciso mostrar o evangelho de Jesus. Não é, tá, gente? Esse evangelho não é de Jesus. E diga-se de passagem, eu vou repetir aqui, né? Na teologia tem uma coisa chamada cristologia. Você sabia disso? É a matéria que estuda Cristo. É a matéria que estuda Jesus Cristo. A obra de Jesus na cruz. É quando você começa a entender que o mais importante não é aquilo que você tem, materialmente falando, não é aquilo que você pode oferecer à denominação que você frequenta, materialmente falando. Mas o mais importante é aquilo que você tem de Jesus Cristo. O que você tem de Jesus é o reino dos céus. E Jesus, ele disse, o meu reino não é ouro, não é prata, não é comida, não é bebida. O meu reino não é deste mundo. Então, a igreja, ela tem de uma certa forma, propositalmente, né, de maneira interesseira, se dobrado a um evangelho de ostentação para fazer uma espécie de manipulação na vida das pessoas. E é incrível como muitas pessoas, assim como os Gálatas, né, Paulo diz o seguinte, ó, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Fico admirado como vocês com tanta facilidade estão aceitando esse evangelho anátema, esse evangelho estranho. São evangélicos que não vivem o evangelho. Que loucura, né? Mas é isso que nós temos visto. Pelo menos eu tenho visto isso e estou falando disso. Então a pessoa, ela não se dá o trabalho de estudar as escrituras. Ela pega a Bíblia somente quando vai para a igreja, né? E a Bíblia é como se fosse, sei lá, um perfume de desodorante que ela coloca embaixo do braço e vai para a igreja. Quando ela chega na casa dela, ela guarda a Bíblia e enfinha lá debaixo da gaveta e pronto, tudo bem. Ela fica satisfeita com aquela palavra que foi ministrada ali no púlpito, né? Aquele fast food muito rápido, muito triunfalista, que falou que você vai ter uma semana abençoada porque você está consagrando o teu voto, o teu dízimo, porque você está entregando sei lá o quê. Não, não é nada disso. Repito, Deus nunca vai te deixar faltar absolutamente nada. Mas tome cuidado com esse evangelho da ostentação. O camarada ostenta um carro, ostenta uma pulseira, um relógio, uma corrente, ostenta um status, ostenta um ibope,
ostenta um título para falar que Deus está abençoando a vida dele, quando na verdade nós temos que somente entregar a nossa vida nas mãos de Jesus, ser crucificado com Jesus na cruz, crer no poder da salvação de Jesus Cristo. Gente, a Bíblia de capa a capa fala da redenção através de Jesus, através da graça. E muitas vidas estão sendo desgraçadas materialmente, financeiramente, emocionalmente por conta desse evangelho liquidificado que estão pregando por aí. Por isso é muito importante que você confira nas escrituras, que você leia a Bíblia. É muito importante isso hoje em dia. Você tem que estudar as escrituras. Você tem que saber, conferir o que estão colocando na tua boca, que tipo de alimento estão te dando, para você não comer porcaria, para você não se alimentar de coisas superficiais e começar a achar que isso é a verdade. E começar a achar que está tudo muito certo. E muitas vezes julgar até o teu irmão, porque o teu irmão pensa diferente. Não é que ele pensa diferente, é que a Bíblia fala que é diferente. Você não é salvo por aquilo que você tem. Ah, mas não é isso que se prega. Não, é isso mesmo que se prega de forma velada, camuflada, mas é isso que estão pregando por aí. Olha, fulano fez um voto e foi abençoado. Olha, ciclano entregou uma oferta e foi abençoada. E aí a pessoa ostenta o apartamento, ostenta a casa, é o testemunho. E aí então, né, um monte de outras pessoas falam: ah, eu também quero esse evangelho que me dá carro, que me dá casa, que me dá roupa, que me dá apartamento. E não foi nada disso, absolutamente nada disso que Jesus veio pregar para nós. Vamos recorrer aos evangelhos. Mateus, né? Marcos, Lucas, João. Vamos rever todo o Novo Testamento, porque nós estamos numa situação muito crítica. E eu sei, a tendência é só piorar. Por isso eu repito para você, leia as escrituras, estude, medite nessas coisas constantemente, como Paulo fala para Timóteo. Que ninguém venha vos enredar, prender na sua rede, como ele diz lá em Colossenses, com as suas fábulas, né? com os seus métodos de manipulação. Então tome cuidado com o evangelho da ostentação, repito, que não mata a sede, mas maltrata o coração, mata a fé de muitas pessoas. Comece a ler com atenção o evangelho de Jesus, os 4 evangelhos. Comece a ler tudo de novo, o Novo Testamento. Não, eu não estou falando que o Antigo Testamento não serve para nada, absolutamente não. O Antigo Testamento é sombra das coisas futuras. E o futuro é Cristo. E Cristo fala do reino. Cristo diz que o reino dele não é deste mundo. Que o reino dele não é comida, nem bebida, nem o ouro, nem a prata. De Gênesis 1 a Apocalipse, a Bíblia fala de Cristo. É uma cristologia total. De uma cá para outra, a Bíblia aponta para Jesus. Passando pela criação, Moisés, né, os livros dos juízes, reis, os profetas. Tudo aponta para Cristo. Você precisa enxergar Cristo em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e pregar Cristo. O Evangelho de Jesus está em toda a Escritura. Em toda, de Gênesis a Apocalipse. Jesus é o Verbo. O Verbo estava com Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Disse Deus, haja luz e houve luz. O homem cai, ele peca.
E ali nós temos o primeiro sacrifício, mais uma tipologia de Jesus, né? Porque um animal é morto para que o homem colocasse ali uma roupa, porque ele caiu e começou a expor a sua nudez e ficar com vergonha. Então, gente, que loucura! As pessoas estão se desviando de Cristo. Eu vou ser mais pessimista ainda. Estão querendo isolar Jesus Cristo. Deixa Jesus Cristo isolado, porque se você começar a usar muito Jesus para pregar, não tem como você pedir mais dinheiro, porque fica sem sentido, não é? Como assim sem sentido? Olha só, se você pegar os evangelhos de Jesus Cristo e através desses evangelhos querer que as pessoas deem mais dinheiro, mais oferta, mais voto, você não vai conseguir fazer isso. Então você vai fazer o quê? Vai recorrer para o Antigo Testamento, que deixa essa brecha porque é mal interpretado. Você entendeu? Porque se você olha para o Antigo Testamento, todos os 39 livros, né, do Antigo Testamento, você vai enxergar Jesus Cristo, a obra de Jesus, a cruz, né? Você vai enxergar o sacrifício de Jesus. Você não precisa mais fazer sacrifício de oferta, aí que eu tenho que sacrificar, eu tenho que ofertar, eu tenho que entregar mais, eu tenho que esse mês dar uma oferta especial, porque senão não vai dar certo. Pensa, lê, estuda a Bíblia em nome de Jesus, porque a coisa está de um jeito insuportável. Quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem conhece um pouquinho da Bíblia, não aceita isso facilmente. Paulo ficou admirado com os Gálatas, né? Muito me admira que facilmente vocês estão saindo fora daquilo que é o Evangelho de Jesus. As pessoas estão te convencendo de um monte de bobagem por aí para fazer aquilo que está lá em Ezequiel 34, se eu não me engano, né? Que é onde o pastor que pega a ovelha, que maltrata a ovelha, que tira a lã, que come a carne, que suga a ovelha, que é o ladrão. Tem gente que fala assim, o diabo veio roubar, matar e destruir. Não, não. Quando Jesus ele cita essas palavras, ele não está falando de Satanás, do cabeçudo, não. Jesus está falando dos líderes religiosos que vêm matar, roubar e destruir. Confere a palavra que você vai entender o que eu estou te falando. E tome cuidado com o evangelho da ostentação. Cuidado com esse evangelho. Tá bom? Então é isso aí. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, que você vai entender tudo que estude com esta visão cristológica, cristologia. Procure enxergar Cristo em todas as páginas da Bíblia, que você vai entender o que eu estou te falando. E repito, eu não estou te dizendo que Deus, Jesus Cristo, não quer que você tenha uma casa boa, um carro bom, um relógio bom, não é isso. É que não se trata disso. Você entendeu? Então é isso, né? Cuidado, fica na paz.